Sobre o governo Lula diplomaticamente, na resolução de conflitos internacionais, assim, quando ele pode dar uma opinião, você acha que ele vai bem nisso daí? Acho que mais ou menos, pra te falar a verdade. Você viu a viagem dele para a Rússia lá, que ele se posicionou sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, dizendo que a Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, tem parcela de culpa nessa guerra. O que você acha de uma fala assim? Pra te falar a verdade, eu acho lógico. Tipo, não sei muito sobre a situação, pra te falar a verdade. Bom dia, moça, tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida? Sim, eu tô com pressa. A gente pode ir andando, então? Pode. Sobre o governo Lula, você acha que ele vai bem em relação à diplomacia, a resolver conflitos internacionais que exijam uma posição do Brasil? Cara, ainda tá muito recente, né? Mas eu acho que até então tá dando seu jeitinho, vamos dizer assim. Entendi, mas nesse aspecto diplomático mesmo, a gente teve recentemente a viagem dele para a China, não sei se você viu, voltou agora há pouco tempo. Lá ele deu uma posição sobre o conflito na Rússia ali, que basicamente a Rússia invadiu a Ucrânia. Ele disse que a Ucrânia tem parcela de culpa nessa guerra aí também. O que você acha dessa posição dele? Ah, eu acho que ambos têm culpa ali, né? Você acha que a Ucrânia tem culpa também? Assim, não sei, essa lado político aí eu não me aprofundo muito, mas esse negócio de guerra é complicado, né? A Ucrânia foi invadida, basicamente. Se o Brasil fosse invadido, você acha que a gente teria culpa nisso aí? Acho que não, né? Então Lula mandou mal nessa fala. Com certeza. Obrigado pela opinião aí, nada. viu? Boa aula. Bom dia, moça, tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida? Pode. Sobre o governo Lula diplomaticamente, você acha que ele vai bem, assim, na resolução dos conflitos internacionais que o Brasil tem que opinar? Moço, pelo amor de Deus. Eu não sei muita coisa sobre política, não tô acompanhando muito, pra ser honesta. Mas você acha que, no geral, o Lula vai bem, assim? Ele tem feito, nesses 100 dias que a gente acabou de completar de governo aí, você acha que ele tá mais acertando que errando? Ah, sim, acho que sim. Até então, acho que sim. Mas, por exemplo, nesse contexto que eu estava tentando te apresentar aqui, né, você não precisa ter uma opinião profunda sobre o tema, mas ele viajou basicamente para a China agora e lá ele deu um posicionamento sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Que a Rússia, basicamente, você viu, né, invadiu a Ucrânia no ano passado e tem anexado territórios ucranianos a si. A Ucrânia é um país soberano e a Rússia invadiu. Ele disse que a Ucrânia tem parcela de culpa nesse conflito aí também. O que você acha de uma fala nesse sentido? Aí nesse sentido eu acho que é meio complicado, né? Ai, meu Deus. Eu não sei, moço, desculpa. Mas tudo bem, obrigado pela... Não, tudo bem. Obrigado, boa aula, viu? Obrigada. Até mais. Bom dia, moça, tudo bem? Eu posso te fazer uma perguntinha rápida? Bom dia, pode. Sobre o governo Lula, diplomaticamente, na resolução de conflitos internacionais, você acha que ele vai bem? Olha, tem muitos prós e contras, né? Eu acho que, comparado ao governo anterior, ele tá fazendo a mesma coisa, tipo, falando demais e quase não fazendo nada. Caramba, super concordo com isso. Você viu a recente fala dele sobre o conflito? É disso aí mesmo que eu tô falando. Pega mal pra caramba, né? Pega muito mal. Basicamente assim deixa a gente num sentimento de, pô, se fizessem o mesmo com o Brasil, que estão fazendo com a Ucrânia, você se posicionaria assim também? Exato. Que o Brasil tem culpa e tal no conflito? Porque é o que ele tá falando da Ucrânia, né? Foi invadida e tem culpa na guerra também, né? Não tem como um país desse ter culpa em uma guerra nesse nível, né? Justo. Mas obrigado pela sua opinião, Por viu? nada. Até mais. Bom dia. Bom dia. Bom dia, moça, tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida? Pode. Sobre o governo Lula, diplomaticamente, assim, na resolução dos conflitos internacionais que cabe ao Brasil opinar, assim, você acha que ele vai bem? Olha, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, ainda mais depois da reunião que ele teve ontem, né, com o representante do governo russo. Mas, assim, eu acho que não era o momento certo dele estar se metendo nisso, não. Como cientista política, eu acho que não era o momento certo dele estar se metendo nisso. Você viu que, claro, né, ele viajou para a China, tá voltando agora, teve essa reunião, mas lá, algo mais gravoso foi a fala que ele proferiu ali sobre a Ucrânia ter culpa também num conflito em que ela é invadida. O que você acha de uma fala nesse sentido, assim, de um importante líder como o presidente da República? Como representante, como membro, né, país membro do BRICS, por exemplo, eu acho que não era o momento certo do presidente, do representante do nosso país se meter nesse tipo de conflito. Até porque, né, a gente não... Apesar de estar sendo meio prejudicado, bastante prejudicado com essa questão da guerra, eu acho que não era o momento dele se posicionar a respeito, até porque eu percebi que ele não tem bem uma opinião muito formada sobre, né?
Sim, mas eu acho que dá pra gente concordar também, assim, em termos gerais do conflito, que um país soberano não pode ser invadido, assim, sob o pretexto de, eu quero anexar seus territórios por qualquer motivo que seja. Né? Exatamente. A verdade é que o Putin, ele não supera o fim da União Soviética, né? E ele quer recuperar esses territórios de maneira completamente desumana, porque eles são sociedades que já estão estabelecidas, que já tinham acordos com outros países, e a guerra tá acabando com isso. Sim, ele basicamente quer massacrar os povos para anexar os povos Exatamente. a si mesmo, né? Por puro ego. Então dá para dizer basicamente que o Lula, diplomaticamente, até então, nesse 100 primeiro dia de governo, né, tem mais errado do que acertado. Do que acertado, exatamente. Obrigado pela sua opinião, agradeço, viu? Até mais, Bom uma dia. boa aula. Bom dia. Obrigada. Bom dia, irmão, tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida? Sobre o governo Lula diplomaticamente, na resolução de conflitos internacionais, assim, quando ele pode dar uma opinião, você acha que ele vai bem nisso daí? Acho que mais ou menos, pra te falar a verdade. Você viu a viagem dele para a Rússia lá, que ele se posicionou sobre o conflito entre Rússia sim, e Ucrânia, sim, dizendo que a Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, tem parcela de culpa nessa guerra. O que você acha de uma fala assim? Pra te falar a verdade, eu acho lógico. Tipo, não sei muito sobre a situação, pra te falar a verdade. Por exemplo, se o Brasil fosse invadido ali, um país X, os Estados Unidos, por exemplo, considere que a gente não está gerindo bem a Amazônia e queira fazer a gestão da Amazônia, invade com tropas e tal, a gente, a princípio, se defenderia. Sim, certo. Apesar dessa opinião do Lula aí, eu acho que a gente ia tentar se defender, né? Você acha que a gente estaria incentivando a guerra, sim, ao se defender? Que a gente teria parcela de culpa nela? Não, nem um pouco, pra te falar a verdade. É basicamente a posição da Ucrânia nisso aí, né? Foi invadida e está tentando se defender. Eu discordo completamente, então, com essa explicação, eu discordo, então, completamente. Lula... Porque não faz sentido, então. Sim, Lula vai mal quando fala algo nesse sentido aí, né? E queima nosso filme internacionalmente. Sim, básico. Tipo, a Ucrânia está só tentando defender a soberania nacional dela. Não faz nenhum sentido. É isso, a síntese perfeita é essa. Obrigado pela sua opinião, Obrigado. viu? Muito obrigado. Boa aula, até mais. Até mais. Bom dia, irmão, tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida? Sobre o governo Lula, diplomaticamente, você acha que ele vai bem? Assim, dependendo, ele tem que se mostrar muito... Vamos só vir pra cá pra não atrapalhar os carros aí? Ele tem que parar de viver do passado. É claro que ele demonstrou muitas ações diplomáticas nos governos anteriores, nos 2 mandatos dele, estreitou muitas relações com a China, com vários países assim do BRICS, se eu não me engano, né? Sim. Mas ele tem que se provar agora, ele não pode viver do passado. Exatamente. E para contextualizar, assim, ele fez uma viagem para a China agora e lá ele deu um pronunciamento sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Não sei se você viu, mas ele disse basicamente que a Ucrânia tem parcela de culpa nessa guerra, sendo que ela foi invadida e teve seus territórios anexados enquanto nação soberana pela Rússia. O que você acha desse tipo de posicionamento dele? Ele tem que ter um posicionamento acima disso. Ele tá meio que querendo demonstrar que ele tá acima do muro. É claro que praticamente é unânime que a Ucrânia não é culpada dessa guerra, mas ele está querendo viver de aparências, né? Querer fazer um lado para evitar conflito com a Rússia, né? Principalmente conflito sobre questões econômicas. Ele quer manter a Rússia ali junto com o governo dele. Sim. Mas a conclusão fácil disso tudo é que quando ele dá uma fala nesse sentido, ele vai muito mal diplomaticamente. Vai, realmente vai. Principalmente quase todos os países estão contra a Rússia nesse momento. Então ele está indo contra uma grande parcela dos países. Até porque é uma questão de preservação de soberania nacional, né? Se um país é soberano, você vai apoiar que um outro país igualmente soberano o invada para anexar seus próprios territórios? Exatamente. Já pensou se invadem a Amazônia aqui, por exemplo, porque acham que a gente não está gerindo bem, e aí a gente vai se defender, a princípio pelo menos, né? Com essas falas do Lula aí não dá para ter certeza da postura dele, mas por isso, exatamente. A princípio a gente se defenderia, né? Então a gente teria parcela de culpa nisso só porque estaríamos nos defendendo de uma invasão inimiga, tipo... Não tem lógico um negócio desse. Faz sentido. Não sei se você viu, mas ele foi com uma comitiva gigante. Mais de 200 pessoas, muitas aleatórias assim, no nível dele levar o Stedley, um dos líderes do MST, que invade terras aqui no Brasil. Né? O que você acha dele levar esse tipo de gente para lá? Ele está tentando trazer representatividade, eu acho, para um certo ponto, mostrar que as minorias vai ter espaço no governo dele, mas ele tem que fazer de uma maneira um pouquinho mais, não vou falar democratizada, mas mais politizado possível. Ele tem que mostrar que ele apoia, mas não de uma maneira tão radical.
podia ser menos oneroso para o erário também, né? Para o orçamento público. Ele está Isso. levando gente para viajar que custa muito dinheiro, sem nenhum sentido exato, assim, objetivo. Tipo, qual que é a razão de o Stedley viajar para a China com ele? Qual que é o benefício para a nação brasileira? Exato. Você consegue imaginar um benefício do Stedley indo para lá? Bem difícil imaginar um benefício. Mas, sei lá, tá ali na broderagem, né? Na politicagem. Broderagem, politicagem. Complicado, né? Mas então dá para concluir de forma simples e objetiva assim que o Lula vai mal diplomaticamente quando ele adota esse tipo de postura. Vai, exatamente. Ele tá deixando de focar nas coisas mais importantes para provavelmente querer viver de um mundo de aparência, né? Que mais tá aparecendo. Concordo, penso igual. Obrigado pela sua opinião, Nada, eu viu? agradeço. Até mais, uma boa aula aí. Vai.